Olá, meus queridos, graça e paz. Graça e paz a todos. Estamos aqui novamente, né, para trazer uma palavra. Hoje nós vamos começar mais uma vez a leitura das cartas do apóstolo Paulo. Estudo, né, irmã? E esse estudo vai começar na carta de Coríntios, né? Coríntios, a primeira carta. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ali estava querendo passar para aquele povo de Coríntios, para aquela comunidade, né? Por que ele mandou essa carta, e ela vai nos explicando. A gente vai lendo e vai descobrindo tudo, né? Vamos, então, para você aí, você pegue sua Bíblia, o seu caderno, não sei se é o caderno, se você está anotando, mas é bom, porque vai acompanhando, né, irmã Miriam? Vai acompanhando esse Facilita, processo, né, a facilita aprendizagem, o né? aprendizado, Isso é muito bom. A gente aprendeu desse jeito, ou seja, estamos aprendendo, né? E estamos na graça e no conhecimento. No conhecimento. Né? Então, para isso, a gente precisa acompanhar direitinho, para você não crer só no que a gente está falando, né? E sim no que foi escrito por eles lá na época deles, né? Que isso aqui era para eles, né? Então, vamos começar aqui no 1 Coríntios, no versículo 3, meu irmão. Acompanhe aí. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação muito bonita, né, irmã? E nós saudamos também a vocês com esta, a todos vocês com esta também. paz, né? Esta paz de Jesus Cristo. No 4 diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Tá vendo? Precisamos deste conhecimento, né, irmã? Ele já falou lá em Gálatas, quando nós lemos, que as coisas de Deus é um tesouro escondido. Escondido. E aqueles que resolvem buscando esse tesouro, ele vai revelando a cada palavra. Que palavra, a gente vai aprendendo, né, a cada irmã? leitura a gente vai descobrindo esses tesouros que estavam escondidos. No versículo 6 diz assim: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz no 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha! Maravilha. Aqui no capítulo 7, no versículo 7, irmã Cinha está falando de um dom. E lá em Efésios a gente vê que o apóstolo Paulo também falou ali que o Senhor nos dava os dons, né? Aí uns para pastor, outros para profeta. Tem aquela passagem lá. Então aqui ele falou novamente de dons. Dons, né? Que é o Senhor Jesus Cristo que deu. O que já, aqui quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, já tinha passado aquela questão da cruz, né? Então os dons aqui são espirituais. E aqui eles estavam esperando a manifestação de Jesus Cristo, né? Pois é. Oh, glória! Muito lindo. Então vamos continuar aqui, onde eu parei no 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Eles lá tinham discussão, né? A gente já descobriu por que o apóstolo Paulo mandou essa carta para essa igreja de Corinto. Estava tendo contenda. Estava tendo divisão ali entre eles, né? Mas aqui a gente vai ver que divisão é essa, que confusão era essa, né? Isso. Aqui no 11 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cleo que há contendas entre vós. Pois é. Viu? A senhora está vendo que uma comunidade, desde que o mundo é mundo, há contenda. É seres humanos, né? É verdade. Então essa família aqui foi falar para ele, o apóstolo Paulo, né? Então no 12 diz assim: quero dizer com isso
que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha o 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Olha o 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Olha o 15. Complete aí. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome, batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Que lindo, né, Tudo irmã? veio de Cristo. Nós sabemos que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fala, ele teve um encontro ali a caminho de Damasco, e o encontro que ele teve ali já foi com Cristo ressuscitado. Então, mais na frente dessa carta, a gente vai ver que ele foi ao terceiro céu e recebeu coisas inefáveis. Que ele diz que muitos dali daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade, ainda não podia ser revelado, né? Porque mais na frente nós vamos ver o tanto que essa igreja, que essa comunidade aqui, igreja são pessoas, né? Pra gente não vir misturar uma coisa com a outra. No 18, vamos continuar lendo mais um pouco, tá, irmãos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, eles lá, né, que somos salvos, é o poder de Deus. É, o poder de Deus por quê? Porque o evangelho é o quê? A boa notícia. A boa notícia. É, o próprio Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo que crê será batizado, não é verdade? Batizado então, com a palavra, né? O evangelho, o significado da palavra evangelho é o quê? Boa notícia. E muito tempo, nós achava que o evangelho era má notícia. Porque toda vez que nós chegávamos em uma certa reunião para falar de Deus, é condenação, verdade, é morte, é medo, é o pagar, é uma mistura. E a divisão, é uma divisão, uma contenda, é o que estava acontecendo aqui com eles. O que estava acontecendo aí acontece no meio hoje, nós estamos no século 21 e ainda hoje acontece de pessoas pegar essa palavra aqui, manipular e aplicar. O problema é esse, né, irmão? O apóstolo Paulo falava assim, na vida dos incautos. Incautos é que é pessoas sem conhecimento. Sem conhecimento. E eu gosto muito, um dia meu filho falou assim, mãe, a melhor coisa que tem é a gente ter conhecimento, porque você não vai ser manipulado mais por ninguém. Mas é verdade. E é uma palavra maravilhosa. Isso é liberdade, né? E o próprio apóstolo Paulo diz, e os outros discípulos, e o próprio Jesus, que nós temos que buscar a graça e o conhecimento. Aleluia. Esses tesouros escondidos, né, irmã? Então, nós vamos lendo aqui, vamos ver. Continue lendo mais um pouquinho, 20, para o vídeo não ficar muito comprido. A gente logo vai parar e em outros vídeos a gente continua esse estudo. Eu parei no 20. Leia o 20, por favor, irmã Meire. Aí. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Eita! Maravilha, né? Que coisa linda, hein? Que a loucura da pregação. Que ninguém acredita que esse Deus fez um projeto tão maravilhoso. Tão maravilhoso, né? Como lá na frente a gente vai ver que o primeiro Adão veio em desobediência, mas o segundo Adão obedeceu até a morte de cruz. E aquela morte de cruz deu o direito, não só para os hebreus, mas para todos os gentios de todas as gerações, a salvação nos garantiu a vida eterna. A vida eterna. Não é dessa carne. Essa carne ela vai passar pelo seu dia de vida, vai passar por momentos, mas é a salvação do Espírito que estava afastado de Deus por causa da desobediência de Adão. Né? O Adão não matou, não roubou, mas ele transgrediu uma lei.
o Senhor deu uma lei e ele transgrediu ela. Isso é o pecado de Adão, né? Continua. Olha, o 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos, eles lá, né? E nós aqui também. Isso. Pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui na minha a minha tá gentios, né? Né? Mas bem. Para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Maravilhoso. Então, o que nós devemos pregar, então, na nova aliança? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Este conhecimento, ele estava falando aqui do Deus daquele século. O Deus daquele século, para os judeus, irmãos, era a lei de Moisés. Moisés, tanto que Jesus falava quando os fariseus hipócritas ia procurar ele, provocar, ele dizia, o Deus de vocês é Moisés. Entendeu? Então, era Moisés, não é a pessoa de Moisés, é a lei que ele representava. E esta lei, até hoje as pessoas pregam, é por isso que as pessoas vivem dizendo que Deus é irado, né? Não. Mas ele Deus não é um Deus amor, irado, ele é amor, isso, ele é justiça. Ele projetou e foi até o fim. No âmbito espiritual, porque o carnal vai sempre ser do jeito que é. E nós vamos dar uma parada aqui, né, irmãs, pro irmãos amados aí do nosso está nos acompanhando neste canal, para o vídeo não ficar muito longo. Então, e vamos continuar a próxima leitura. Então, o que nós queremos o quê? Pregar esta sabedoria de Deus. Que só é através destes conhecimentos que a nossa mente vai ser formada, né? É, verdade. E aí a gente vai viver esta liberdade que Cristo nos deu. Que Cristo nos deu. E uma liberdade sem medo, sem pavor, porque Deus se ira sim com os filhos da desobediência. Mas nós não estamos... Mas isso era antes da cruz. Agora, cada um colhe o que planta. Muito bem. Então, vamos ficar com esta palavra aqui. E agradecer a cada um de vocês. Muito bem. Então, até outro dia. Até outro dia e graça e paz. Abba, Pai. Amém.